o exercício 347. Vamos lá. Nesse exercício, ele é bem semelhante ao exercício anterior, porque agora nós temos uma caixa sustentada por 3 cabos. E se no exercício anterior a gente tinha uma luminária sustentada por 3 cabos, agora a gente tem uma caixa sustentada por 3 cabos. E essa caixa tem um peso de 20 kg, né? O peso é de 20 kg. Isso é igual a quanto? Se eu for passar para Newton. Vamos passar para Newton, então, ver o que acontece. 982, 196.4. Passar para Newton porque depois a gente vai precisar correlacionar com a constante elástica. Para correlacionar com a constante elástica, a gente precisa estar na unidade de newtons. Por quê? Porque a constante elástica é dada em newton por metro. Então, de qualquer forma, a gente precisa converter a unidade. Então, 20 kg corresponde a 196,4 newtons, né? Porque eu multipliquei por 9,82, que é a aceleração da gravidade. O que a gente percebe aqui? Que a força no cabo A está na direção Y, né? A força no cabo AB está na direção X e a força no cabo C está numa direção cuja as componentes estão na direção X, Y e Z. Ou seja, essa força no cabo C tem componentes nas 3 direções, né? A gente precisa encontrar essas componentes, né? Então, vamos lá. Lembrando que o objetivo desse exercício previamente é o quê? É encontrar a força em cada cabo. Começando então, vamos lá. A gente tem a força no cabo B, que é igual a FBX, né? A gente tem a força no cabo qual é o outro cabo? Cabo A, que é igual a FAY, e a gente tem a força no cabo C, que é igual a FC multiplicado pelo seu vetor unitário. Então, a gente precisa analisar o sentido, né? A força FA está no sentido negativo de Y. A força FB está no sentido negativo de Y também. E a força FC tem componentes na direção X e Y positivo, né? A componente na direção X vai ser positivo e a componente na direção Y vai ser positivo. E a componente na direção Z também vai ser positivo, porque eu tenho que analisar a trajetória que vai do ponto O até o ponto C. Percorrendo essa trajetória do ponto O até o ponto C, eu consigo constatar que todas as componentes serão positivas. Por quê? Acompanhando essa trajetória, eu percebo que o meu vetor projeta uma sombra nos 3 eixos no sentido positivo, em X, em Y e em Z, né? E esses valores correspondem a 6 em X, 4 em Y e 12 em Z. Então, ó, percebam aqui eu tenho 6 em X, né? Tenho 4 em Y e 12 em Z. Então, muita gente confunde a forma como está sendo mostrado as cotas. A cota de 6 metros, ela é colocada entre 2 eixos em Y, né? Porque a distância entre 2 eixos Y é uma distância em X, né? E uma distância entre 2 eixos X, a distância entre elas, é uma distância em Y, né? Então tem que prestar atenção nesse detalhe, né? Que é um erro bem comum na resolução desse tipo de exercício. Então, só retomando, tenho 6 metros em X e 4 metros em Y. Vamos colocar isso no papel, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho
o FC vai ser igual a quanto? O módulo de FC multiplicado pelo seu vetor unitário, que vale quanto? Em x eu vou ter 6, em y eu vou ter 4, né? 4 em y e 12 em z. Dividido por quanto? Raiz de 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Certo? Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Vamos colocar na calculadora. 6 ao quadrado, 4 ao quadrado, 12 ao quadrado, mais, raiz de 196, eu acho que é 14. Acertei, 14. Então, eu vou ter aqui, caiu a caneta. Lembrando que eu não vou editar o vídeo vai ficar assim mesmo. FC multiplicado por quanto? Por 6i mais 4j mais 12k sobre 14. Então posso separar aqui, né? 3FC sobre 7 mais 2FC em j, né? Sobre 7 mais 6 FC K sobre 7. Dividir em cima e embaixo por 2, né? Se dividir tudo em cima por 2, vai ficar 3, 2, 6. E embaixo, 7, né? Bom, agora é só jogar nas equações de equilíbrio, né? Porque eu sei que somatório de forças em x é igual a 0, somatório de força em y é igual a 0 e somatório de força em z igual a 0 também. Quem eu tenho em x? Vamos lembrar. Em x eu tenho quem? FB está em x. FB e uma componente do FC. Vamos lá então. FB está em x, negativo, mais, aqui ó, 3FC sobre 7, igual a 0. Em y eu tenho quem? Eu tenho o FA em y. Estão vendo? Está em y FA. Então vamos botar aqui. Menos FA. Mais aqui, ó. 2FC sobre 7. Tudo isso igual a 0. E por último, vou ter quem? 6FC sobre 7 menos 196,4. Tudo isso igual a 0. Então eu consigo encontrar o FC que é igual a quanto? Eu vou jogar na calculadora, né? Porque vai dar um número quebrado. Então vamos botar aqui 196,4, 7 vezes 6 dividido. Deu quanto? 229,1111. 229. Arredondando. 229 Newton. Então aqui vai ficar como? FA igual 2 vezes 229 sobre 7. FA vai dar quanto? Realmente vai dar um valor quebrado, né? Então 2 vezes 7 dividido. Vai dar 65,46. 65,46. Mas se eu já tinha arredondado antes. Só deixa eu conferir. 7 duas vezes 65,4. 65,4. Lembrando que questão de arredondamento, eu sou bem tolerante, né? A resposta precisa estar com uma margem de 5%. Se tiver 5% dentro, eu considero certo, obviamente. E por último, eu preciso do FC. Quer dizer, FB, né? FB igual 229 vezes 3 sobre 7. FB igual 229 3 7
98. 98,1. Deixar 98, né? Então, ó, FB eu encontrei, FA encontrei também, FC também encontrei. O que esse exercício pede? Ele está informando a rigidez da mola, né, de 300 Nm por metro, né? Está sendo informada a rigidez. E ele pede para encontrar o alongamento da mola. Ali ele está falando deformação, mas isso é um erro de tradução. Ele não está pedindo a deformação. Ele está pedindo o alongamento. Isso é um erro de tradução do livro, né? Porque esse livro originalmente ele está em inglês e ocorreu uma tradução infeliz, né? Lamentavelmente. Mas o que ele quer é o alongamento, né? Porque ele informa a rigidez da mola, a gente sabe a força que está sendo aplicada na mola, né? Em que a mola está sendo submetida, né? Na verdade, a força é aplicada pelo peso da caixa, né? Mas a mola, o cabo onde tem mola, ele está sujeito a uma força. Se eu conheço a rigidez da mola e a força que ele está sujeito, eu consigo encontrar o quão essa mola alonga, né? Certo? Vamos conferir. Determine a deformação necessária, na verdade o alongamento necessário em cada uma das molas para manter a caixa de 20 kg na posição de equilíbrio mostrada. Basicamente o que eu vou fazer? Aplicar a lei de Hooke, encontrar o alongamento em cada mola. Alongamento. Vamos lá então. Eu quero FA e FB. FB então. Aplicar a lei de Hooke. FB é igual a KX, né? KB. FB vale 98, igual... Quanto é que vale K? 300. Quanto é que vale XB? Já vou calcular, só deixa eu colocar aqui também. FA igual a KXA. 65,4 igual 300 vezes XA. Bom, a lei de Hooke basicamente é uma função de primeiro grau, né? Uma função linear, onde eu tenho a constante elástica, né? Uma constante de proporcionalidade, tenho a força que a mola está sujeitada, e com isso eu encontro o x, que é o quão a mola alonga, né? Vamos lá então. 98 dividido por 300 vai dar quanto? 0,327. 0,327 metro. E 65,4 dividido por 300 vai dar quanto? Vai dar 0,218. 0,218 metros. Com isso, eu constato que o alongamento na mola B foi de 327 milímetros e o alongamento na mola A foi de 218 milímetros, né? Então aqui eu tenho 327 milímetros e aqui 218 milímetros. Com isso, eu fecho essa questão.